Oi, gente! Estou de volta. Vamos contar o tempo. Bem, brincadeiras à parte, estou com muita saudade de todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Espero que você que está assistindo esse vídeo esteja bem. E hoje eu vou fazer correção dos exercícios que eu deixei na última aula. Eu vou corrigir todos, não deixei todos, lembro perfeitamente qual foi os que eu deixei para vocês realizarem, mas eu vou fazer a correção de todos, tudo bem? Eu criei uns slides, então eu não vou conseguir ficar acompanhando essa tela que vocês estão vendo aqui das perguntas. Eu vou usar a minha apostila, o meu livro, para que eu faça a leitura das perguntas e aqui nos slides estará as respostas e eu vou comentando cada uma com vocês. Então, a primeira pergunta, lembrando que nós estamos estudando o capítulo 7, falando sobre reforma protestante. Nesse capítulo, nós discutimos o que é reforma, luteranismo, nós falamos sobre anabatismo e sobre anglicanismo. A primeira pergunta dos exercícios conceituais, página 49, é: que tipo de insatisfações os reis e os nobres eles nutriam em relação à Igreja Católica no início da Idade Moderna? Bem, os reis, os nobres, eles se incomodavam bastante com a questão da interferência política do Papa. E os nobres com o fato da Igreja ser a maior detentora de terras na Europa, impedindo com que eles assim expandissem o seu processo territorial também, seu processo de propriedades. Na questão 2, pergunta assim: qual era a posição da Igreja quanto à cobrança de juros de atividades comerciais da burguesia? A Igreja, lembra que eu falei da usura? A Igreja, então, ela via o ofício dos burgueses de uma forma negativa e condenava o lucro. A usura era a prática da pessoa emprestar dinheiro a juro e cobrar pelo fato de ter emprestado juros referente a esse dinheiro. Então, questão 3. Na 3, pergunta: defina a prática da simonia e a venda das indulgências. O que é a simonia? A simonia é a venda das relíquias sagradas e dos cargos eclesiásticos. Como assim, cargos eclesiásticos, professora? Sim, as pessoas vendem os cargos. Eu sou um padre, eu não quero ser padre, estou precisando de dinheiro, vou vender meu cargo. Então, eles vendiam cargos nesse período. E indulgência, que era a venda do perdão do pecado. Falei demais isso na videoaula. Questão 4. O teólogo Martinho Lutero, ele foi o primeiro a organizar um movimento bem-sucedido contra o clero católico. Quais eram as críticas fundamentais de Lutero contra a Igreja? Eu vou diminuir aqui, porque acredito que isso aqui está atrapalhando vocês. A principal crítica de Lutero era a venda das indulgências. Falei também isso para vocês. Além disso, ele criticava o celibato dos padres, as missas em latim. Por que ele criticava o celibato? Porque se eles vendiam cargos, qualquer pessoa poderia comprar, por exemplo. As missas em latim, a falta de acesso à Bíblia, porque a Bíblia não era traduzida para outras línguas. O fato também de da Bíblia ela não ser traduzida para línguas nacionais. Então, essas eram as principais críticas de Martinho Lutero. Questão 5. Essa eu não passei, mas lembra que eu falei que eu estou corrigindo tudo? O movimento reformista, ele conheceu diferentes reações em distintas áreas. Aponte duas causas da reforma religiosa na Inglaterra: as tensões políticas entre os reis e os papas, o mau comportamento dos padres e o desejo dos nobres e burgueses pelas terras da Igreja Católica. Então, aqui está pedindo para a gente apontar as causas da reforma religiosa. Tensões políticas entre a monarquia, os nobres, o mau comportamento dos padres, isso porque qualquer um também poderia comprar esse cargo, o desejo dos nobres, aí mau comportamento, porque os padres, por exemplo, também eles eram favoráveis à questão da cobrança das indulgências. E o desejo dos nobres e burgueses pelas terras da Igreja Católica. Então, essas eram as principais causas da reforma protestante. Continuando aqui nossa correção. Bem, exercícios contextualizados. Se você fosse um camponês desvalido que vivesse na Alemanha no século XVI, deveria integrar o movimento luterano em busca de melhorias na sua condição de vida?
Justifique. Luterano apoiou os camponeses? Lembro de falar isso? Não. Eu lembro de falar que ele não apoiou. É claro que se você fosse um camponês desvalido nesse período, você não iria compor o grupo que fazia parte do movimento luterano. Não, pois o luterano ele não defendeu as reivindicações camponesas. Ao contrário, ele foi conivente com o massacre dos camponeses liderado pelos nobres alemães. Então, você não iria fazer parte do movimento luterano se você fosse um camponês, porque ele não defendeu as suas causas, por qual motivo você iria defender as causas dele, não é isso? Questão 2. Não passei, estou corrigindo, tá? Questão 2. A partir do texto, explique a doutrina luterana da salvação. Lembra que eu disse que para Lutero, a salvação ela se dava pelo simples fato de você ter fé. O homem ele precisava se arrepender sinceramente dos pecados através da sua fé e não comprando perdão de pecado, pagando para a igreja. Ele abominava essa ideia, ele era completamente contra essa questão da venda das indulgências. Questão 3. A 3 pede para marcar a opção que contém um dos preceitos defendidos por Martinho Lutero. Que preceito é esse? Acabei de falar. Salvação pela fé. Letra C. Questão 4. Observe a seguinte afirmação. Iniciou-se por uma questão pessoal de Henrique VIII. Nessa religião, o rei também é o chefe da igreja. Tá falando de que é isso daqui, gente? É claro que está falando do anglicanismo. Foi a religião criada pelo rei Henrique VIII na Inglaterra. Alternativa D. Questão 5. Observe a seguinte afirmação. A Bíblia, por meio da qual Deus se revela, é a única fonte realmente confiável. O culto aos santos e a infalibilidade do Papa não tem fundamento e qualquer membro da igreja pode se casar. Nós estamos nos referindo a que tipo de pensamento? Ao pensamento defendido por Martinho Lutero, ao pensamento luterano. A alternativa correta é a letra C. Exercícios de aprofundamento. Não passei, eu sei que eu não passei, vou corrigi-los, tá? Primeira questão, analise de que forma as condições sociais, econômicas e políticas da Europa na transição da Idade Média para a Moderna propiciaram a eclosão da Reforma Protestante. Como que isso aconteceu? Lembra que lá no período medieval, a ideia que era defendida era a ideia do teocentrismo, Deus como centro do universo. A partir da Idade Moderna, nós vamos ter uma ideia que vai contrapor essa, que é a ideia do antropocentrismo. Então, nós vamos perceber no processo de transição da Idade Média para a Moderna que os movimentos eles vão ganhar uma maior consistência, eles vão ganhar mais força, porque o próprio homem, vivenciando todas essas mudanças, ainda mais provindas através do processo renascentista, renascimento urbano, comercial, cultural, ele passa a questionar. Questionar o quê? Questionar a igreja, questionar a questão de não poder acumular riquezas, no caso dos burgueses. Então, o homem ele passa a ser mais questionador. Ele não coloca mais a igreja como centro do universo. Ele se coloca no centro do universo e ele passa a perceber essas mudanças de um novo olhar, de uma outra forma. Então, esse processo de transição, ele traz esse lado referente à questão do homem muito mais aguçado no sentido de questionar, no sentido de querer respostas e que a fé ela não traria mais essas respostas como antes. Questão 2. De que forma nós podemos perceber na reforma anglicana que não havia um desejo de ruptura radical com os dogmas católicos? Bom, o rei, ele cria a religião anglicana não para romper com as tradições que eram seguidas até o momento referente às regras da igreja, aos dogmas da igreja. Ele vai criar, na realidade, para ganhar mais força ainda o seu poder, para reforçar o poder real. Então, ele vai criar como interesses econômicos, políticos e agora sociais também. Sociais no sentido que a sociedade deveria seguir a religião que estava sendo oficializada dentro da Inglaterra, que não era mais a católica, era a anglicana.
E no sentido social, as pessoas elas deviam obediência ao seu rei. Então as pessoas teriam que acatar tudo que ele mandasse. E agora ele estava mandando seguir uma religião criada por ele próprio. Então nós percebemos que a ruptura ela não vai ser radical, porque os dogmas anglicanos pouco se diferenciavam dos preceitos católicos. Na verdade, foi muito mais um ato do rei de reforçar o seu poder real. Bem, como vocês entrarão, nós, né, vamos entrar de férias na próxima semana, eu vou deixar uma atividade para vocês me entregarem até o dia 12, até domingo. Essa atividade é simples, eu quero que vocês façam uma leitura do capítulo 8, que vai falar sobre reforma protestante, calvinismo e contra-reforma. São pouquíssimas páginas, só das 51 a 53, grifa as principais partes. Em seguida, vocês vão criar para mim um mapa conceitual. Não é a canetinha, vocês não vão usar as canetinhas coloridas de vocês. Vocês vão criar um mapa conceitual nessa ferramenta conhecida como Mindomo. Escreve Mindomo, tá? Vocês vão me encaminhar por e-mail, porque eu vou analisar e eu vou responder individualmente cada um. Eu deixei um link, vai ser encaminhado pelo aplicativo da escola, para que vocês consigam mexer na ferramenta. É super simples, acredito que vocês talvez não vão nem assistir esse videozinho, esse tutorial que eu criei. Bem, estou com muita saudade de vocês, espero que tudo isso passe logo e que a gente possa se reencontrar. Um beijo a todos!